Seja bem-vindo ao novo bloco do curso Oxalá na Umbanda, né? E hoje então nós vamos falar sobre a história da criação. Antes de iniciarmos, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal Umbandeiros e segue lá a gente nas redes sociais. Faça do Umbandeiros seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Se você chegou até aqui, provavelmente você já conhece o meu trabalho, já conhece o trabalho do nosso irmão Alex Costa, então, consequentemente, já deve nos seguir. Se não nos segue, por favor, faça isso. Bem, antes de iniciarmos isso, eu quero fazer uma pequena observação que é importante falarmos. Quando nós falamos de histórias, de lendas da criação, nós precisamos entender o seguinte, que não existe lendas de criação, não existe lenda da criação. O que nós falamos são itãs, tá? Os itãs são histórias baseadas na filosofia e na doutrina e na teologia iorubana, tá? Então esses itãs, eles fazem parte das crenças e de certa forma, histórias dos orixás em terra ou no plano de criação. Principalmente agora o Itã que eu vou relatar aqui, que é a história da criação, o saco da criação, é uma história onde Oxalá é um dos protagonistas. É importante entender que isso não é uma lenda, isso é a história da criação. Então nós precisamos ter maior respeito quando falamos dessas histórias. Eu fiz aqui um pequeno texto, eu vou tentar não seguir ele, eu vou tentar ser espontâneo e falar sobre essa história, esse Itã, porque eu devo meus profundos respeitos ao Oxalá, né? E todos nós devemos tê-lo. Então é importante que a gente saiba que isso não é uma lenda, então a gente deve tratar com o devido respeito. Então eu vou tentar ser espontâneo e contar essa história, não ler o texto que nós elaboramos aqui. Bom, enfim, a lenda, né, como a gente diz, é algo que é mítico, que é um mito, né? Mas na verdade, o orixá é uma história verdadeira que aconteceu de alguma forma. E para quem crê, né, sabe que esses senhores, esses deuses, eles sempre existiram no universo e fazem parte da nossa história. Então o Itã, ele fala sobre a criação do Aie, a terra, né, o mundo. O orixá Oxalá, que é o grande orixá, o rei do pano branco, como é conhecido nos candomblés e também na Umbanda, ele foi o primeiro a ser criado por Olorum, né, o Deus Supremo. E tendo um caráter bem obstinado e independente. Oxalá ele foi encarregado por Olorum para criar a Terra, né, criar o mundo, né, com o poder de sugerir, que é o Abá, e o de realizar, que é o Axé. Para cumprir essa missão, Olorum, no entanto, ele fez algumas orientações a Oxalá, né, com esse poder que lhe foi confiado, foi entregue a ele o saco da criação e, contudo, algumas obrigações, né, com os demais orixás não deveriam de ser cumpridas, tá? E o que acontece? Segundo a história de Ifá, ela conta que em razão do caráter altivo de Oxalá, ele recusou fazer algumas oferendas a Exu antes de iniciar a sua viagem para a criação do mundo. Então Oxalá pôs-se a caminho com seu cajado, né, o Apachorô, para fazer as suas cerimônias. No entanto, ao ultrapassar a porta do Orum, ele encontrou Exu e não fez as obrigações que deveriam ser feitas, porque ali naquele momento Exu era quem fiscalizava a comunicação entre os mundos, né, que seriam, né? Então, o que acontece? Nesse momento em que ele não faz a oferenda a Exu, desculpa se eu não estou olhando para o lado certo da câmera, que eu não me adaptei ainda aqui com o uso dessa câmera, então ainda eu vou olhando para onde eu achar natural. Ele recusa a fazer a oferenda para Exu e o Exu usa os seus poderes para
criar uma sede intensa em Oxalá, né? Isso faz com que Oxalá, no meio do caminho, use o Apachorô para furar o tronco de um dendezeiro, né? Que sai um líquido refrescante dali, que escorreu muito, né? O conhecido vinho de palma. O Oxalá bebeu avidamente, abundantemente aquele líquido e ele não sabia que estava caindo numa armadilha de Exu, né? Acontece que Oxalá se embriagou com aquele vinho de palma e acabou adormecendo. Naquele momento, Exu avisa a Odudua, né, que o saco da criação, o que aconteceu, avisou a Odudua o que aconteceu, então Odudua roubou o saco da criação quando Oxalá estava adormecido, né, bêbado, embriagado, estava adormecido. Odudua seguiu com o saco da criação, fez as devidas oferendas a Exu e ali naquele momento ele criou o mundo. Odudua saiu ali numa grande extensão de água que havia e deixou cair uma substância marrom contida no saco da criação, né, que estava dentro do saco da criação, era a terra, né, que até então não tinha, era uma quantidade enorme de água. Formou-se então ali um montículo de terra que ficou naquela superfície da água. Odudua colocou uma galinha cujos pés tinham 5 garras, e essa galinha começou a ciscar e espalhar a terra sobre a superfície da água. Assim, quando ela ciscava, ela cobria a água com uma porção de terra e alargando cada vez mais, e é o que os iorubás chamam de Lenfé, né? Que é a expressão que dá origem à cidade de Leifé. Odudua aí estabeleceu seguindo pelos outros orixás e tornou-se então assim o rei da terra. Então, ao acordar, Oxalá viu que o mundo já havia sido criado. Oxalá, então, desolado, dirige-se ao Olorum para esclarecer o ocorrido. Olorum perdoa o mistério, perdoa Oxalá, sendo Olorum então o mistério do perdão, passa a ser o orixá do perdão. Então Olorum lhe dá uma nova incumbência para Oxalá criar o homem, já que ele não havia conseguido criar o mundo com o saco da criação, como Olorum havia designado. Oxalá toma o barro nas mãos, ele modela o homem e a mulher, porém, aquele molde, aquele homem e aquela mulher não tem vida. Assim, ele também, preocupado com a situação, dirige-se até Olorum, chama para expor a questão. Olorum se aproxima, assopra o sopro da vida, animando os homens e as mulheres modelados por Oxalá. Assim, Oxalá criou o homem e a mulher e passa a receber, então, nada que seja alcoólico e nem que contenha dendê. Oxalá passa a representar a sobriedade, a calma e a paz. Bom, espero que vocês tenham gostado desse Itã. Lembrando, não é lenda, nós precisamos começar a desvincular essa palavra. Não são lendas, são histórias veneráveis de respeito da ancestralidade urbana. Então é preciso ser respeitado. Então fica aqui a minha gratidão para você que acompanhou o curso até o momento e continue conosco aí, se inscrevendo no canal Nosso Umbanda e aqui também no canal Umbandeiros, tá bom? Epa, ô babá, epa babá, sua bênção, seu axé, muito obrigado.